Queridos, estamos falando sobre batalha, sobre esta temática tão interessante que é o revestimento de poder. A semana passada eu compartilhei com vocês sobre quem é Satanás. Também disse a vocês que ele é um inimigo invisível, não é? De onde ele surgiu, como ele se tornou. Falei um pouco sobre os seus nomes, não é? Satanás, diabo, acusador, né? É, é, falei também sobre maligno, algumas definições que a Bíblia, nomes que a Bíblia apresenta, e esses nomes estão atrelados com suas ações. Agora é interessante que o diabo, Satanás a gente não vê visivelmente, fisicamente falando, olha lá, a irmã Neide está dando a paz do Senhor também. Deus abençoe. É, a gente não vê, nós não visualizamos ele. Ô, prazer, eu sou o diabo, sou Satanás, né? Eu vim aqui tomar um café com você, né? Ou aquela história do chifre, do, aquela história do, do tridente, não é? A gente não tem essa ideia, essa imagem foi criada, obviamente, não é? É uma imagem, foi criada até para que a gente possa entender, porque a Bíblia diz que ele foi inicialmente criado como um anjo de luz, e ele se transfigura. Mas ele como um anjo de luz, ele não tem um corpo físico, ele procura um corpo físico. Então não consigo, ele se parece com A, com B, a cor dos olhos, não sei o que, tal altura, tamanho. Não dá para a gente pensar nisso. Mas existe, a Bíblia usa a figura de linguagem para a gente entender. Eu duvido que se vocês vissem Jesus exatamente como João descreveu, lá no capítulo 1 de Apocalipse, sem dúvida vocês correriam, não é? Porque ele descreve um homem como olhos como chama de fogo, mãos e pés como latão reluzente, cabelos como branco como a lã, da boca saiu uma espada. Quem ia ficar na frente? Certamente vocês correriam, não é? Então, a Bíblia dá essa referência para que a gente possa entender. Mas vamos voltando aqui para a nossa realidade, 2021, no Brasil, extremo sul da cidade de São Paulo, né? Fora todo esse problema de corrupção que a gente já sabe que é o Satanás, que é né? Vamos falar assim, né? Corrupção, saúde, sistema de saúde que não funciona direito, emprego que não funciona direito, né? E tantas as coisas que não funcionam, a roubalheira toda, isso aí a gente já sabe que é um Satanás, vamos falar assim. Mas de que maneira que a gente consegue visualizar as obras desse sujeito invisível em nossa vida? E eu falei na semana passada, comecei a introduzir esse assunto para vocês, que ele atua de formas diferentes. E a primeira forma que eu coloquei para os irmãos na semana passada, e eu não explorei, é que o cristão, como diz o apóstolo Paulo, abram a sua Bíblia aí, no livro de Efésios, no capítulo de número 4, e vamos ler a partir do versículo de número 17, que diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Percebam que aqui já tem uma recomendação. Onde é que a gente vê a ação de Satanás? A gente vê, como o próprio apóstolo Paulo já nos diz, na forma de vida dos gentios, que seguem a vida na inutilidade dos seus pensamentos. Então, o que isto significa? Para que a gente consiga entender melhor essa questão, vamos pensar no gentil. Quem é gentil?
A gente tem que olhar, não dá para a gente interpretar a Bíblia sem pensar na cultura de sua época. A Bíblia está ligada, cada palavra da Bíblia, cada trecho bíblico, passagem bíblica, está atrelada a uma cultura daquela época. Não tem como você pensar, por exemplo, quer ver? Tem algumas coisas que são diferentes. Quando você fala assim, eu quero comer uma sopa, uma mandioca, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, dependendo da região do país que você está, você precisa pensar que se você chegar e falar assim, eu quero comer mandioca frita, assada, ou a pessoa vai ter dificuldade de entender, certo? Mas se você usa a linguagem daquela cultura, é mais fácil, né? Por exemplo, eu fui visitar um irmão e ele falou assim, pastor Marco, vamos comer um 40? Quer um 40? Ele falou assim, quer um 40? Bom, se eu pergunto para vocês assim, quer um 40? Talvez alguém vai dizer assim, 40, você já vai logo associar com 46. Vai aumentar para 6 e vai pensar, mas eu não estou precisando de um laxante, porque 46 é um laxante, não é? É um purgante, como diz assim. Mas, quando o irmão falou 40, eu falei, mas o que é um 40? Né? Aí a Mari já gritou lá, é bom, hein? Aí ele fez lá meu nome daquele negócio, um cuscuz, e misturou mais umas coisas lá e tal, e colocou mais um monte de coisa. Eu falei, isso aqui é 40. Aí eu falei, bom, vamos experimentar, mas eu não sabia o que era. Então você tem que pensar na cultura daquela sociedade, daquela comunidade, para você entender o que ele está falando. Dito isso, quem são os gentios? Ou quem era considerado o gentio? Não tem como a gente pensar quem era gentio se a gente não voltar até Abraão. A palavra gentio, na Bíblia, refere-se a nações. A ideia, lá no Antigo Testamento, era nações. Por que nações? Porque quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação eleita, separada das demais nações. E era esse o sentido original de gentio, de palavra gentil, nações, que distinguia de nação eleita. Então, toda vez que a Bíblia se referia a nação eleita a partir de Abraão, não sejam como os gentios, estava falando, não vivam como as demais nações, porque Abraão pertencia a uma dessas nações. E Deus chamou Abraão de uma dessas nações para fazer dele uma nação eleita. Então, inicialmente, a gente tem que pensar que a palavra gentil se referia a nações, todas elas, que distinguia, que diferenciava da nação eleita, que tinha um sentido de exclusividade. Posteriormente, irmãos, mais à frente, esta palavra ganhou outro sentido. Qual, pastor? O sentido de toda pessoa que não pertencia a uma família judaica ou hebraica, vamos falar assim. Porque já que Deus chamou Abraão para dele fazer uma nação santa, e Deus deu a esta nação eleita, a quem ele chamou, o dever, conforme nos diz Levíticos 25, conforme Deus falou com Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim, ó, em ti
serão benditas todas as famílias da terra, de todas as nações. Quando Deus disse da terra, ele não estava falando só desta terra que eu vou te dar. Todas as famílias da terra, da totalidade. Então, todas as nações. Quando Deus separou para si uma nação eleita a partir de Abraão, escolheu para si uma nação a partir de Abraão, qual era a intenção? A intenção de Deus, e continua sendo, é que a nação eleita a partir de Abraão levasse ao mundo todo a santidade de Deus, apresentasse a palavra de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Por quê, pastor? Porque o povo havia esquecido de Deus. O povo havia abandonado Deus. Que povo? O povo desde... Vamos para a Bíblia. Não tem como a gente pensar essas coisas. Abram a Bíblia, Gênesis capítulo de número 4. Vamos pensar vamos pensar com a Bíblia. Gênesis capítulo de número 4, versículos de número... Olha lá. Gênesis capítulo 4, e vamos ler o versículo de número... versículo de número 16. Do versículo 1 até o versículo 15, Caim matou Abel, eles foram oferecer sacrifícios, como vocês já conhecem a história, não precisamos ler. Mas preste atenção o versículo de número 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Para onde Caim foi que se afastou da presença do Senhor? E onde é que Deus estava e onde é que Caim foi? Para onde Caim foi que ele não podia invocar o Senhor? Faça essa pergunta aí. Será que Caim teria ido mais longe do que o lugar mais longe que você e eu já fomos em direção ao fim, do limite da nossa cidade? Por exemplo, estamos no extremo sul da cidade de São Paulo. Qual é o lugar mais longe para vocês? Alguém vai dizer assim, é lá o engenheiro de Souza, lá que eu não sei o nome, para frente do Marcelac. Outro vai dizer assim, é para frente da barragem. Outro vai dizer assim, é o Grajaú. Outro vai dizer assim, é o Graúna. Se para qualquer lado que a gente for, tem um lugar mais longe. Bom, eu pergunto a vocês, qual é o ponto mais longe da Terra, mais distante do nosso entendimento, que o homem que o homem não consiga alcançar a presença de Deus por causa de um clamor? Como é que o homem consegue se afastar? Se ele for para o Alasca, que é longe para nós, daqui para o Alasca, será que lá, se ele clamar, o homem encontra Deus? Será que ele consegue adorar? Os pontos mais distantes da Terra, será que o homem vai conseguir, o homem conseguirá se afastar? Fala, Melissa. O que ela falou? O céu? Ok. O Salmo 139 fala... O Salmo 139 diz o seguinte: para onde me ausentarei? Vamos lá. Vamos ler o Salmo 139? Para onde me ausentarei da sua presença? Veja lá o que diz o Salmo 139. Olha. Para onde me ausentarei de sua presença? Olha, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos. Aí ele diz assim, antes mesmo que a palavra chegue na minha língua, tu já conheces, tu me cercas por trás pela frente, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Verso 7, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Outras passagens dirão assim, fugir, olha lá, o Vitor colocou na NVI, fugir da tua presença. Para onde consigo fugir? Se eu subir ao céu, tu lá está. Se eu descer ao mais profundo, tu lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada,
à extremidade do mar, tu lá estás também. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então eu pergunto, se nem o céu, nem o inferno, nem a sepultura, nem as asas, nem canto nenhum pode afastar, pode, como ele coloca aqui, ausentar o homem da presença de Deus, para onde Caim foi que se afastou da presença de Deus? Aonde ele foi? Que lugar é esse? Está aí no texto, não está? Não acabamos de ler? Voltamos ao texto do capítulo 4, versículo 16. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Não é a terra de Nod que fez com que Caim se afastasse de Deus. Bom, primeiro lugar, a gente tem que pensar que não existe, primeiro ponto, a gente tem que pensar que não existe lugar nenhum capaz de nos afastar da presença de Deus. Jonas foi claro, eu do fundo do abismo clamei e o Senhor me libertou. Então, ninguém em lugar nenhum consegue se afastar de Deus. Ficou claro para os irmãos? Agora, tem um lugar que Caim foi então, porque a Bíblia diz que ele se afastou. Caim não se afastou da presença de Deus porque ele foi para a direita, a esquerda, no sentido territorial, geográfico, para a terra de Nod. Caim se afastou porque ele não quis mais Deus, se desviou. É isso? Foi isso que ele fez. Caim se desviou da presença de Deus. Ele não quis mais saber de Deus. Ele não quis mais saber de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, ele não quis mais saber de Deus. Ele vai para a terra de Nod, chega lá, ele casa e desenvolve uma geração que não queria também saber de Deus. Bom, e da família de Adão e Eva, a Bíblia cita até aqui Caim e Abel. Mas Abel morreu e Abel era que queria saber de Deus. Caim não quis mais. Então quem é que falava de Deus? Só Adão e Eva. É o que o texto está dizendo. Eu sei que Adão e Eva tiveram outros filhos depois do pecado, mas eles não estão relatados aqui. Então, não posso criar uma história daquilo que não está aqui. Eu tenho que pensar. Então, Caim foi para distante. Ele se afastou, ele se desviou. E aí, vejam, vamos olhar a progressão do desvio, da desviada de Caim. Olha só, Caim teve relação com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade que deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Metusael. Não se fala do nome de Deus aí. Vai seguindo, vai gerando. Quanto tempo está passando? Quantos anos? Quantas pessoas nascendo? Irmão, até aqui a Bíblia registra, pergunto, a Bíblia registra infertilidade? Não. Não há registro de infertilidade aqui. Então o negócio aqui era, tocou no interruptor e engravidou. Era mais ou menos isso. Então, o povo está crescendo. E onde entra Deus? Verso de número 19. Olha só, no 18 lemos que ele gerou Matusael e Matusael Lameque. Lameque agora já está grande, já tem 2 mulheres. Olha só, Lameque, verso 19, já é grande, tem 2 mulheres. E diz assim, Lameque tomou 2 mulheres, uma se chamava Ada e outra Zila.
Ada deu à luz a Jabal. Percebam que o povo está crescendo, mas não se fala de Deus. Foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz a filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze, de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes. Então perceba, irmão, que agora o povo não fala mais de Deus. A violência nessa região está tão grande que as pessoas estavam matando por um simples barrar, um simples tropeçar no pé. É o que Lameque está dizendo aqui, ó. Matei um homem porque me feriu. Talvez, como é que esse homem feriu? Pode ter sido uma briga. Ok. Mas o segundo, e matei matei um menino porque me machucou. Ele está falando de um menino. Um homem matou um menino porque esse menino machucou. Pode ter dado uma estilingada. Quem aqui nunca, brincando de estilingue, nunca acertou alguém quando era pequenininho? Não sei vocês, mas nós, quando na nossa adolescência, as guerras de Mamona, por exemplo, eram feroz, né? Então, esta pessoa literalmente é violenta. Né? Então, essa sociedade era violenta. E por que era violenta? Porque Caim se desviou da presença de Deus. Ele não se afastou fisicamente para um lugar geográfico, e esse lugar geográfico era longe da presença de Deus. Não pense nisso, porque Deus está em todos os lugares. Acabamos de ver que não tem como uma pessoa se afastar de Deus, mas ele, nesse sentido, ele se desviou. E quando ele se desviou, vejam, verso de número 25. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um novo filho de Abel, no lugar de Abel, assim que Caim o matou. Visto que o Caim o matou, também Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época, repitam comigo, nessa época. Aí ele diz assim, começou-se a invocar o nome do Senhor. Quer dizer então que desde Abel, Deus tinha sido esquecido. O povo não quis mais saber de Deus. E quanta gente nasceu? Essa cidade chegou a que ponto de violência? Chegou a que ponto de afastamento, de imoralidade, de bagunça? Ok. Então nações cresceram. Veja que um foi morar na região, um foi morar numa região, outro, perceba esse detalhe, um foi morar numa região, outro foi morar em outra região, outro, e eles foram fundando cidades. E essas cidades, quem era Deus para esse povo? Ninguém, nem existia. Deus nem existia. Então, quando Deus chamou Abraão, Deus chama Abraão de uma dessas nações, que Abraão é descendente, ele vem da genealogia de Sete. Então, Abraão, Deus diz: farei de você uma nação, e você com esta nação, e esta nação terá o objetivo, o dever de levar às nações, todas as nações, a minha palavra, o meu amor, a minha graça. Então é nesse o sentido da palavra gentil, nações. E quando ela falava disso, esse povo era violento, esse povo era idólatra, esse povo vivia de forma abominável, como acabamos de visualizar. E aí, irmãos, o segundo sentido é esse, de uma pessoa que realmente não era nascido de uma família hebraica. Por quê? Quando Deus chama Abraão, e depois, mais à frente, percebam que o próprio Abraão já traz isso. Abraão já faz um pacto assim. Olha, Eliezer, meu servo, busque uma mulher
para o meu filho, uma esposa para o meu filho, mas você tem que ir na casa dos meus parentes, né? Você tem que ir na casa do meu parente, você tem que fazer um juramento aqui, não vá à nação YX. Então percebam que era hebreu, casado com hebreu, que nascia outro hebreu. Então esse era o sentido. Quem não pertencia a uma família assim, era considerado como uma pessoa gentil. E era isso que estamos falando. Já em Jeremias, capítulo 10, o versículo 25, o termo se refere aos povos que não aceitavam que Deus se revelou por meio dos hebreus. Por quê? Mesmo os hebreus, que depois vieram a se tornar judeus, eles eram idólatras, como veremos mais à frente. E o povo não aceitava isso. O povo não aceitava que Deus se revelava, e esses hebreus continuavam sendo ainda pessoas rebeldes ao Senhor. Então, irmãos, temos que pensar que os judeus não aceitavam casamentos constituídos com pessoas de outras nações gentílicas, não aceitavam que os próprios judeus, ao vencerem uma guerra, por exemplo, a coisa foi evoluindo, né? Lá na frente, eles lutavam contra um exército inimigo, e aí venciam, tinham os despojos da guerra. O que eram os despojos da guerra? Alimento, gado, essas coisas. Não podiam aceitar, não podiam casar com aquelas mulheres que ficaram viúvas, que foram tomadas, que eram daquele povo que perdeu a guerra. Por quê? Porque a ideia era de exclusividade. Então, toda pessoa que não andava nesse parâmetro era considerado um gentil. E o gentil por conta disso. Por que então Deus queria essa exclusividade? Porque Deus queria, irmãos, santidade. Deus pensava em santidade. Deus pensava em evangelização. E é nesse sentido, em santificação, que o casamento misto não era considerado um casamento imoral, né? Era considerado, por exemplo, ilegal, não podia acontecer o casamento misto. O que era o casamento misto? De um judeu com uma pessoa que não fosse de raiz judaica. Então, não era aceito nesse sentido, né? Então, ainda assim, a gente tem que pensar que desse povo foi exigido, porque Deus queria a santificação, e eles tinham que levar ao mundo a palavra de Deus. Não era para eles viver como o mundo vivia, não era como as pessoas do mundo viviam, era para viver de forma diferente. E aí que entra o ponto. Quando Paulo fala, vamos avançar, lá na frente, não vivam como os gentios. Como é que os gentios viviam? Viviam, em primeiro lugar, na idolatria. Irmão, viviam. O que é idolatria? Idolatria é a prática de culto, é cultuar ídolos. Ídolo é produto da fabricação humana. O que é culto? Tem uma aula que o pastor Isaldil deu num podcast que nós participamos, que ele participou, melhor dizendo, ele fala sobre o que é culto. Culto é homenagem. É uma aula que vocês devem assistir, é uma homenagem que deve ser dada a Deus. E aí a gente, às vezes, quer tomar o lugar de Deus, porque o culto é a Deus, não é a mim. O culto é para Deus, deve ser prestado a Deus e não a mim. E a gente diz assim, uma aula super importante que ele deu. Gostou do culto? O culto não é para você, nem para mim. Por que eu tenho que gostar? Eu tenho que fazer um culto a Deus. Quem gosta é a Deus. É Deus que tem que gostar. Agora, irmão, nesse sentido de rendição, de louvor, de adoração, de entrega, de cânticos, em que a gente canta hinos de louvor a Deus, as nações também cultuavam aos ídolos. Vejam, a Moisés subiu ao monte para orar, passou um tempo, o povo sentiu a necessidade de produzir um ídolo, logo fizeram
tiraram os brincos, recolheram os pingentes de ouro, essas coisas do povo, derreteram tudo aquilo, fizeram um ídolo, e em seguida renderam culto a ele. Adoraram. Isso era culto. Então, como que os ímpios viviam, os gentios viviam? Nesse sentido, irmão, eles viviam adorando, rendendo culto a deuses pagãos. Ainda nessa questão, a idolatria, irmão, como eu já coloquei, é produto da mente, da criação do homem, da necessidade do homem de criar um Deus que atenda os seus próprios desejos. Então, é nesse sentido que existem deuses, por exemplo, da sexualidade, existe Deus da bebida, deuses, né, ou ídolos da noite, do dia, da chuva, do sol, do casamento, não é? Do casamento. Se trouxermos isso para os dias de hoje, irmãos, para os nossos dias, tem deuses de tudo, de todo tipo, para todos os gostos. Lembro que fui visitar uma pessoa e aí tinha um ovo no muro, né? Fui visitar e era crente. Tinha um ovo no muro. Aí eu tive a curiosidade de perguntar por qual razão o ovo estava no muro. Então ela dizia o seguinte: é para não chover. Então, é para não chover. Perceba, irmãos, que existe Deus para tudo. O Santo Antônio, né? O Santo Antônio do casamento, né? E aí tantos outros. A gente acaba entrando nos ídolos da mitologia, da adoração do catolicismo. Mas perceba, irmãos, que o ser humano vai criando deuses, ídolos, e a esses ídolos eles adoram, né? Vão rendendo louvor, rendendo adoração. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: primeira coisa, não vivam como os gentios. Crente não adora ídolo nenhum. Crente não tem ídolo nenhum. Por quê, irmão? Crente tem o Deus uno, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Ele prestarás culto. Aleluia. Não é? Nós cremos no Deus, na Trindade, que é um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o crente não adora a ídolo nenhum, de forma nenhuma. Nenhuma forma humana, nenhuma figura humana, nenhuma figura divina, nenhuma criação, nenhum pensamento, nenhuma hipótese, nem a sol, nem a lua, nem a estrela, nem a nada, nem ao universo, nem a terra, nem aos mares, nem aos peixes, nem a profundidade, nada. Crente não adora nada disso, nem a casa, nem o carro, nem patrimônio, nem a família, nem a esposa, nem o marido, nem o filho, nem ninguém. Crente somente adora a Jesus, aleluia. Não vivam como os gentios fazem ídolos. O irmão lutou para comprar um carro, comprou um carro, irmão, e o carro virou um ídolo para ele. Certo dia, o pastor estava chegando na igreja e ele tinha estacionado o carro na proximidade da igreja e desamarrou o cadarço do carro do irmão, do cadastro do sapato do irmão. E ele foi amarrar o sapato. E, irmão, tem gente que consegue abaixar, vai até o chão, não tem problema. Dá aquela curvada assim, já faz um exercício, né? Que é um alongamento, mas tem gente que não, tem que achar um cantinho para levar o pé, não é mesmo, irmão? Porque não dá para baixar. E aí, o irmão lá vinha com o sapato desamarrado e alguém falou: o senhor vai pisar no cadastro, vai cair. E ele levantou o pé e colocou o pé no para-choque do carro do irmão que tinha acabado de comprar. Ele nem sabia que era do irmão, nem sabia de quem era. E o irmão era daquele crente que ficava 10 minutos no culto, 10 minutos vigiando o carro. Ele nem confiava no porteiro da igreja que olhava o carro. E aí, nem no culto, nem no carro.
E justo nessa hora, ele saiu e o irmão obreiro, já de certa a idade, a fase adulta, estava amarrando o seu cadastro no escapamento, no para-choque do carro do irmão. E olha que nem estou falando desses carros de para-choques novos, né? Desses carros mais modernos que quase você não vê o para-choque. Era dos mais antigos, tem aqueles que é de plástico, igual o meu, por exemplo, e outros, né? Enfim, quando o irmão viu o cidadão, o outro irmão, amarrando o sapato, escorando o pé para amarrar o sapato, ele foi lá e deu um esculacho no irmão. Ó, irmão, o senhor tira o pé do para-choque do meu carro, que eu acabei de comprar um carro. O senhor não sabe quanto custa. O senhor arranha. E deu aquele esculacho. E aí o irmão disse, tudo bem, querido, Deus abençoe o senhor. Eu vou orar a Deus e pedir que o Senhor ensine a você ter um carro, irmão. Aquele carro tomou o coração daquele irmão. Qual foi o desfecho dessa história, irmão? O desfecho dessa história não foi muito feliz, não é? Porque o irmão acabou se envolvendo depois, acho que roubaram, se eu não me engano, acabaram roubando o carro desse irmão. Mas o que aconteceu, irmão? Foi praga do pastor? Não, era um ídolo no coração daquele irmão. Criou um ídolo. Aquilo virou um Deus para ele. Aquele carro virou um ídolo. É uma adoração. Assim a gente faz com a casa, assim posso fazer com o meu ministério, assim tem irmão que faz com o filho, faz com a esposa, faz com o marido. E aquilo vira um Deus, vira um ídolo, e ela vive para adoração, irmão. Então, eu tenho que, é a minha casa, é o meu carro, é o meu trabalho, é o meu livro, é não sei o quê, é isso, é aquilo outro. Não, irmão. Se lá eles se cortavam por causa, como Acabe, né? Os profetas de Azerá e de Baal se cortavam para adorar os seus ídolos. Hoje, há crente que se mata por causa do seu patrimônio, por conta do seu trabalho, seja lá por que ele for. Irmão, o único Deus, o nosso único Deus é Jesus. Amém? Não podemos ter ídolo nenhum. Não vivam como gentil. Não podemos viver, sem contar mundo artístico. Nem vou entrar com ênfase no mundo artístico. Mas nós temos que pensar no tocante à idolatria. Não coloque nenhum dos seus patrimônios, não coloque sua família, não coloque ninguém acima da sua relação com Deus. Jesus diz, se o teu olho te atrapalhar, nesse sentido, na sua relação com Deus, é melhor você ir para o céu com um olho apenas, ou cego de um olho, do que com os dois ir para o inferno. Alguém disse assim, é melhor ter... O sujeito é tão ganancioso que ao ouvir esse texto, ele falou assim, pastor, entre 2 e 1 é melhor com 2. Eu disse, mas 2 você vai para o inferno. Ele falou, é melhor que eu vou para o inferno com 2 do que eu ir para o céu com 1. Então, irmão, Jesus instruiu que a gente precisa ter essa ideia, esse pensamento sem estar claro para nós. Nossa adoração é somente a Deus. Segundo ponto, ele diz o seguinte, quando a gente fala de não viver como os gentios, qual o segundo ponto? O segundo ponto está relacionado à prostituição. Prostituição, irmão, é exatamente, entre outras coisas, falta de exclusividade. Mas disso eu vou falar na semana que vem. Fiquemos em pé e vamos orar.